procurando material para o Ministério da Criança, pois a tia Anne tem. Vou apresentar agora para vocês os recursos visuais preparados por mim para você fazer a sua contação de história bíblica. Os meus recursos visuais facilitam a vida do professor porque eles são feitos em papel. Então basta apenas você pegar o arquivo que você receberá, imprimir e recortar para fazer a sua aula ser um sucesso. Todas as histórias das lições acompanham um recurso visual específico para ela. Os recursos têm de dois tipos. O primeiro são estes cartazes e o segundo são os totens, ou seja, os bonequinhos dos personagens. Você pode escolher um dos dois para fazer a sua contação de história. E qualquer um que você escolha, as crianças vão adorar. Vamos conhecer um pouquinho? Neste daqui, eu tenho um exemplo da história do Hall do Berço, que fala de quando Jesus era criança, que ele ajudava os seus pais, que ele fazia serviços domésticos, que ele era bom para as pessoas. O arquivo traz o verso para memorizar e traz as ilustrações de cada parte da história. Aqui Jesus arrumando o seu quartinho, aqui ele ajudando a sua mãezinha, aqui ele estudando a Bíblia e orando com a mamãe logo pela manhã. Aqui ele cuidando dos seus animais, porque Jesus amava os animais. Ele obedecendo quando a mamãe o chamava. Ele ajudando o papai José lá na carpintaria. Ele brincando com seus amiguinhos e sendo bondoso com eles. Ele ajudando as pessoas que precisavam de algum tipo de socorro. Indo à igreja e dando exemplo de como todos nós também devemos ser como crianças. A lição termina com uma aplicação para a vida da criança e vem ainda com um texto de apoio para o professor, indicando cada quadro que ele pode ser usado. Você pode ter o texto em algum lugar separado ou recortar as partes e colar atrás do quadro que você vai contar, ok? Todo esse material preparado com muito carinho pela tia Anne. Este é um exemplo do hall. Este é um exemplo da lição 3 do Jardim da Infância, que também fala sobre a infância de Jesus, de quando ele foi visitar o Templo de Jerusalém na festa da Páscoa com sua família. Essa folha dos versos você pode usar na decoração da sua classe, fazendo um varal de versos, um mural de versos e assim ter exposto durante todo o trimestre. Continuando, a história conta que Jesus foi para Jerusalém com seus pais. Jerusalém estava muito cheia, porque muitas pessoas iam para lá na época da Páscoa. Jesus estava encantado com tudo que ele estava vendo. E depois que a festa acabou, todos foram embora. E Maria e José não perceberam que Jesus não estava com eles. Jesus tinha ficado no templo, conversando com os professores e os sacerdotes e falando para eles sobre a Bíblia. Jesus tinha tanto conhecimento da Bíblia que deixou aqueles homens todos abismados, perplexos com a sabedoria de um menininho tão pequeno. Depois de um tempo, Maria e José perceberam que Jesus não estava com eles e voltaram apavorados para Jerusalém procurando por ele. Ao chegarem lá, olharam por toda a cidade e o encontraram onde? No templo. E eles então puderam voltar para casa. Jesus então começou a entender qual era a sua missão aqui na terra, de que quando ele crescesse, ele se tornaria alguém muito especial que ajudaria as pessoas onde elas precisassem. Também vem com um texto de apoio para te orientar no momento da contação. Este foi o recurso do jardim. O próximo recurso vai falar da Torre de Babel, o primeiro arranha-céu. É um exemplo da história dos primários. Também com a mesma dinâmica, tá? A capa, o verso para decorar, que pode ser usado num mural ou num varal de versos, ajudando na decoração da sua classe. Aqui mostra então a origem das línguas, né? Quando de repente as pessoas começaram a falar diferentes umas das outras. Conta ali a história de quando os homens quiseram construir uma torre bem alta que alcançasse o céu, porque se Deus mandasse dilúvio novamente, eles escapariam. Mas Deus não gostou daquilo, porque Deus já tinha prometido que não iria destruir a terra com água novamente. E ele confundiu a língua daqueles homens. Um pedia água, o outro entendia pedra. Um pedia pedra, o outro entendia cimento. E instaurou-se uma grande confusão. E vendo que eles não se combinariam mais juntos, não se entenderiam mais, eles começaram a se dividir em grupos que se entendiam, ou seja, que falavam da mesma maneira. E se espalharam pela terra, formando os países que hoje nós conhecemos. E a torre ficou ali,
destruída com o tempo, né? Como um memorial da revolta e da desobediência daquele povo. Também vem com um texto de apoio que vai te ajudar na contação da história. E o último recurso que eu quero mostrar é dos juvenis. Aqui conta a história do encontro no deserto. Do dia que Moisés viu uma árvore, uma sarça, que pegava fogo e não se consumia, não se queimava. E ele se aproximou daquela árvore e quem estava ali era Deus. Deus tinha uma missão para Moisés. Vendo também o verso para decorar e conta a história de Moisés, de como ele foi parar no deserto, que ele teve que fugir do Egito. Chegando ali, ele encontrou algumas moças tentando dar água para o seu rebanho, mas os pastores, homens que estavam ali, não deixavam, estavam arrumando confusão. E ele resolveu aquela situação ajudando as moças. Então aquelas moças o levaram para a casa do pai delas e Moisés acabou se casando com uma delas e ficou ali morando com o sogro, ajudando a cuidar do rebanho. Ele tinha fugido lá do Egito e depois que ele fugiu, o rei da época dele tinha morrido, né? E o rei que entrou no lugar era muito mais cruel e o povo gritava por um libertador e orava a Deus para que mandasse. Foi então que Deus escolheu Moisés para ser este libertador e falou com ele através da sarça que pegava fogo e não se queimava. E Moisés aceitou o pedido de Deus depois de, questionar bastante, que ele não sabia falar, que ele era pesado de língua, e Deus falou: olha, escolhe seu irmão, chama o seu irmão para ir com você. E eles acabaram indo junto nessa missão. Também vem com um texto de apoio para que você possa se orientar. Muito bem, estes são exemplos de recursos de cada turma. Você irá receber os 13 recursos visuais de cada classe. Depois desta sugestão dos cartazes, nós temos, como eu falei, a sugestão dos bonequinhos, os totens. Com os totens, você pode contar a história sem o uso dos cartazes, usando apenas os bonequinhos. Aqui está uma mulher que Jesus ajudou a carregar lenha quando ele era criança, Jesus e os seus amiguinhos, Jesus e os seus pais, José e Maria, e você pode ir usando esses bonequinhos no momento da contação. E principalmente os menores, o Jardim e o Hall, gostam muito desta versão. E acompanha ainda os cenários que você viu nos cartazes, acompanha para você colocar de fundo e contar a história muito mais animada. Gostou? Então aproveite para adquirir. Custa apenas R$ 32,00 a assinatura para o trimestre todo. Sai R$ 2,46 cada recurso desse. E vem junto este e este. No mesmo recurso, você recebe os 2 arquivos. E assim você garante material para todo o trimestre. A identificação da sua classe é muito importante. Para isso eu criei essas plaquinhas de porta, todas temáticas, com crianças dos países da divisão norte asiática e o bambu que é tão precioso naquela região. Para cada classe tem um modelinho de plaquinha, irá identificar a porta da classe com a turma que está ali e a idade das crianças que frequentam aquela classe. Jardim, nós temos 2 modelinhos para cada turminha. Primários, olha que fofinho, sempre com as crianças ou algum animalzinho típico. E juvenis também. Nós temos no formato retangular e no formato circular. Esta é a do Hall, a do Jardim da Infância com panda vermelho, dos primários também com panda vermelho e dos juvenis também com panda vermelho. Aproveitem, porque este material também faz parte do Combo Tia Anne para o primeiro trimestre de 2025. É só pedir o seu. Esta é uma sugestão de incentivo de presença. O professor vai colocar este painel na classe e ao chegar, cada criança vai colocar um tigrinho no painel para marcar a sua presença. O tigrinho ele pode ser colocado aqui com velcro, com ímã ou com aqueles botõezinhos de pressão. Você usa a sua criatividade e faz disso algo bem legal. Também faz parte do Combo Tia Anne para o primeiro trimestre de 2025. Este é outro modelo de incentivo de presença, o galho de cerejeira na janela. Ao chegar na classe, a criança coloca a sua florzinha, marcando a sua presença. Então você vai receber o cartaz e as florzinhas, que você só recorta e deixa à disposição para as crianças colocarem no painel conforme elas forem chegando. As florzinhas também podem ser afixadas através de velcro ou botãozinho de pressão. Fica muito bonito, fazendo parte da decoração da classe para o próximo trimestre. Este material também faz parte do Combo Tia Anne para o primeiro trimestre de 2025.
Este outro material foi preparado com muito carinho. A pedido de muitas meninas, nós criamos o quadro de rotina. Este quadro de rotina pode fazer parte da decoração da sua classe e, ao mesmo tempo, ajudar tanto os professores quanto as crianças a saberem como se procede a rotina da classe. Aqui vai indicando cada uma das atividades que nós vamos desenvolver na salinha. Este material ajudará muito você, professor, você, professora, que tem crianças autistas na sala, pois a criança autista, ela necessita saber com antecedência aquilo que vai acontecer depois. É uma ótima sugestão para você ter aí na sua salinha e fazer com que as crianças conheçam a rotina da classe e saibam direitinho o que vai acontecer na sequência da programação. Também faz parte do Combo Tia Anne para o primeiro trimestre de 2025. Conhecimentos gerais também faz parte do aprendizado. E sabem por quê? Porque a criança pode entender que Jesus, ele respeita a pluralidade cultural e ele respeita as diferenças que existem entre todos os países, entre as raças que ele criou. E neste álbum de curiosidades, o professor vai poder contar a cada sábado uma curiosidade bem legal dos países da divisão norte asiática. E as crianças vão poder aprender muita coisa sobre a comida desses países, a roupa, o estilo de vida, a vegetação, enfim, a cada sábado ela vai aprender algo bem legal sobre a divisão norte asiática. E também vai ter o seu álbum com as mesmas imagens do álbum do professor, só que em tamanho menor. E assim a cada sábado ela pode ir preenchendo a sua cartela de curiosidades. Este material também faz parte do Combo Tia Anne para o primeiro trimestre de 2025. Este material ficou incrível, sabe por quê? É um material que estimula a participação das crianças nas atividades durante toda a semana e as atividades durante a classe. Ele é um quadro chamado Corrida dos Talentos. A criança tem que entender que ela tem talentos que precisam ser desenvolvidos. Cada espaço deste aqui pertence a um aluno, que é chamado de atleta. Por que ele é um atleta? Porque ele está numa corrida de talentos. O que ele tem que fazer durante essa corrida? Ele tem que estar presente na sala, ele tem que ser pontual, tem que estudar a lição, trazer a Bíblia, falar o verso bíblico de cor, fazer as atividades da lição e participar do concurso. Então, a cada sábado, o professor da classe vai marcando a pontuação que ele vai fazer em cada um desses itens. E ao final, ele recebe a pontuação de todo o trimestre. Vale a pena salientar que este material não deve servir como competição, mas sim como incentivo para a participação. Deem presentes para todos, porque as crianças precisam ser incentivadas a participar e não a competir. Também pode fazer parte da decoração da sala e faz parte do Combo Tia Anne para o primeiro trimestre de 2025. Este material vai ajudar o professor a trabalhar o informativo missionário. A cada sábado, as crianças poderão colar neste mural o personagem da história do informativo missionário e assim conhecer o rostinho destas crianças que lá do outro lado do mar também conheceram a Jesus ou trabalham por Jesus. Não é legal? São 13 espaços, um para cada informativo do trimestre. Também faz parte do Combo Tia Anne para o primeiro trimestre de 2025. Esta foi uma arte que eu fiz para você montar o coletor de ofertas. É o papel colado num potinho e a alcinha em EVA. A arte dessa lanterna chinesa ou lanterna japonesa você vai encontrar no material Tia Anne para o próximo trimestre. Você pode usar uma caixinha, uma latinha, um potinho e montar o seu coletor de ofertas. E as crianças vão adorar passar este coletor recolhendo as ofertinhas, ou você pode deixar em cima de uma mesinha e cada criança vem e coloca a sua ofertinha no momento adequado. Gostaram? Este material também faz parte do Combo Tia Anne para o primeiro trimestre de 2025. Este material fofo aqui eu preparei como lembrancinha. Você pode dar de lembrança em diversas situações. Aniversário, para os visitantes que vierem em sua sala ou pela participação das crianças em alguma atividade. É um jogo de memória com os animais típicos da divisão norte asiática. Dentro vem os bichinhos típicos deste país.
Você só imprime duplamente, né, 2 vezes para fazer os pares e a criança vai poder brincar com ele, com a sua família, com seus amiguinhos e vem com envelopinho, onde ela vai guardar ao terminar de brincar. É uma ótima sugestão para você dar para os visitantes. Mas como eu disse no início, você pode dar de lembrancinha em diversas situações. Também faz parte do combo Tia Anne para o primeiro trimestre de 2025. Esta foi uma árvore para o primeiro trimestre de 2025. Vejam que lindo painel para você trabalhar as missões com as suas crianças. E além de trabalhar as missões, este material pode ser usado como decoração na sua classe. Aqui tem o globo terrestre, indicando que as missões devem ser feitas em todo o mundo para levar o evangelho a todas as pessoas. Em volta do globo estão as criancinhas típicas dos países da divisão norte asiática. Aqui em cima está escrito: minha oferta vai ajudar, para que a criança sinta que para estas crianças que vivem lá do outro lado do mar, num país tão distante, recebam a mensagem de Jesus através das suas ofertinhas. Este painel também traz as bandeiras típicas deste país, que podem fazer parte da decoração, colocando ali junto de cada criança a bandeira do Japão, a bandeira da China, a bandeira da Coreia do Sul e a bandeira da Mongólia. Gostou deste material? Então aproveite, porque ele também faz parte do combo Tia Anne para o primeiro trimestre de 2025. Nada melhor do que ter o cantinho dos aniversariantes na sua sala, não é? Este cantinho também pode fazer parte da decoração. E este cartaz, ele vem ajudar muito neste canto. Ele é temático com o panda vermelho, fundo bambu, e nestes quadros você vai colocar a foto da criança que está fazendo aniversário. Aqui no canto tem um tracejado que você pode cortar para encaixar a foto e assim ir trocando a cada mês. Aproveitem, este material também faz parte do combo Tia Anne para o primeiro trimestre de 2025. Vou apresentar para vocês agora um incentivo muito legal para motivar as crianças a decorarem o verso da lição, o verso bíblico. É um álbum interativo, onde a cada sábado, após a criança recitar o verso para decorar, ela ganha uma figurinha para colar no seu álbum. E assim, quando terminar o trimestre, ela vai estar com o seu álbum preenchido. Este é o álbum do Hall, com apenas 3 figurinhas. O professor pode deixar as figurinhas recortadas numa caixa separada e a cada sábado ele vai dando para a criança que falar o verso e colando no seu álbum. E ao final do trimestre, ela pode levar para casa como um dos brindes do final do trimestre. Este é o do Hall, este é o do Jardim. O do Jardim tem espaço para todos os versinhos e assim a cada sábado a criança vai colar uma figurinha no seu álbum. O tema é o panda vermelho, que é um dos animais típicos do Japão. Ele não é fofo? E nós vamos então ensinando valores espirituais e conhecimentos gerais para as nossas crianças. Este é o dos primários. Ele traz como tema o tigre asiático, que é o maior felino do mundo e está lá na divisão norte asiática. As crianças também, ao receberem este álbum, terão espaço para os 13 versinhos do trimestre e assim elas vão decorando e colocando as figurinhas nos seus espaços. E enfim, este é o álbum dos juvenis, que terá como tema o panda vermelho. E as crianças vão poder colar ali os seus versinhos decorados e preencher o seu álbum até o final do trimestre. Gostaram? Este é outro material que faz parte do combo Tia Anne para o primeiro trimestre de 2025. Como incentivo para a criança trazer a sua ofertinha do 13º sábado, eu criei estes modelos fofinhos de envelope. Aqui atrás está escrito minha ofertinha e o espaço para a criança colocar o seu nome. Fácil de montar e muito bonitinho. E cada criança pode ter o seu envelope. Ele tem com vários modelinhos. Tem este aqui com um templo chinês. Tem este outro com crianças da Mongólia e a sua casinha típica. Tem este outro modelinho de crianças japonesas perto de um templo japonês. E tem também este outro com crianças japonesas perto daquele portão que eles usam bastante lá. Muito bonitinhos e vai incentivar as crianças a trazerem a sua ofertinha do 13º. E também faz parte do combo Tia Anne para o primeiro trimestre de 2025.